Olá, queridos! No vídeo anterior eu falei sobre a divindade de Cristo em João 17:3 e mencionei um pouquinho sobre a submissão funcional de Cristo e não essencial na divindade. Eu queria me deter um pouquinho mais neste assunto, nesse segundo momento. Quando você estuda a doutrina da pessoa de Deus, quando você estuda sobre Jesus, você tem que ter em mente que existem dois tipos de textos sobre a pessoa de Jesus. O primeiro grupo de textos mostra a Cristo como sendo igual ao Pai, em essência divina, e o segundo grupo de textos mostra a Cristo como sendo inferior ao Pai na função que ele desempenha no plano de salvação. Se nós pudéssemos traçar um gráfico, eu iria traçar um gráfico mostrando para você o seguinte. Eu ia traçar um losango escrito dentro dele o seguinte. Cristo e o Pai e o Espírito, obviamente, têm unidade essencial. E no segundo losango eu ia escrever assim, diferença funcional. É o que nós percebemos nas pessoas da divindade. Vou dar dois exemplos para você. Um texto que mostra a unidade essencial, ou seja, não existe diferença na essência divina, é João capítulo 10, verso 30. Eu e o Pai somos um. Verso 31, os judeus pegaram então outra vez em pedras para o apedrejar. Quando Cristo disse que ele e o Pai eram um, os judeus não interpretaram como Cristo dizendo assim, ele é um ser inferior ao Pai em divindade. Não, pelo fato dos judeus quererem apedrejá-lo, eles interpretaram que Cristo estava se igualando a Deus. Então veja, esse texto mostra a unidade essencial entre Cristo e o Pai. A mesma essência divina, o mesmo poder, a mesma capacidade de fazer todas as coisas. Agora, tem um outro grupo de textos que mostra a subordinação funcional. Esse é João 14, 28, usado por muitos irmãos que não creem na Trindade para provar que a Trindade não existe, mas eles simplesmente ignoram que esse texto faz parte do segundo grupo de textos. Jesus disse assim, porque meu Pai é maior do que eu, no final de João 14, 28. Veja, Cristo não está se contradizendo. Em João 10:30, ele fala da unidade e da igualdade essencial. Em João 14:28, ele fala da subordinação e diferença funcional. Cada pessoa da divindade assumiu uma função de subordinação no plano de salvação. Enquanto que Cristo assumiu o nome de Filho, a designação de Filho, em sua função de subordinação a Deus, o Espírito Santo, por sua vez, tem a função, de acordo com João 16:14, de glorificar a Cristo e ao Pai. Enquanto que Cristo mostra o Pai aos pecadores, o Espírito Santo mostra Cristo e o Pai. Veja, as três pessoas com a mesma essência divina têm apenas funções subordinativas. Isso em nada diminui a divindade das três pessoas. Só mostra que eu e você servimos a um Deus humilde, que faz questão de subordinar-se funcionalmente a outras pessoas da divindade para poder salvar o ser humano, para trabalhar em favor do ser humano. Já pensou se você e eu desenvolvêssemos essa humildade que existe entre as três pessoas da divindade? Como que acontece a subordinação entre Cristo e o Pai? Vou dar um exemplo para você. Você sabe que em Gênesis 2, 22 a 24, quando Deus criou Adão e Eva, ambos foram feitos à imagem e semelhança de quem? De Deus. Não só o homem masculino é a imagem e semelhança de Deus, a mulher também é. Isso demonstra que o homem e a mulher têm a mesma essência. Após o pecado, Deus ordenou que a mulher fosse submissa a Adão. Mas não é uma submissão tirana, é uma submissão funcional. Deus viu que no plano de salvação
No contexto de pecado, o homem deveria ser o cabeça do lar e a mulher o coração. Porém, Adão e Eva continuam iguais em essência. Eva não ficou menos ser humano do que Adão. O mesmo acontece em relação a Cristo e ao Pai. Cristo e o Pai, assim como Adão e Eva, têm a mesma essência. Não há diferença. Só que no contexto de pecado, por Cristo assumir a forma humana, Cristo assumiu uma função de subordinação, assim como Eva assumiu essa função de subordinação no contexto do pecado. E assim como Eva não deixa de ser, ela não se torna menos ser humano por ser subordinada funcionalmente a Adão, Cristo não se torna menos divino por ser subordinado funcionalmente a Deus o Pai. Esta comparação entre um casal e as pessoas da divindade é perfeitamente possível, sabe por quê? Porque em Gênesis 2:24, quando diz que o homem e a mulher seriam uma só carne, a palavra hebraica para uma só carne, erad, é a mesma palavra para único Deus em Deuteronômio 6:4. Erad significa uma unidade composta. Se Moisés quisesse dizer que Deus é um ser isolado em Deuteronômio 6:4, ele teria usado Yahid. Yahid significa um ser isolado. Erad, uma unidade composta. Então, assim como Adão e Eva são duas pessoas, mas são chamadas de uma só carne por causa da unidade íntima e essencial que existe entre os dois, a divindade é chamada de Erad, de único Deus, por causa da unidade essencial que existe entre as pessoas da divindade. E assim como a subordinação de Eva não a torna menos ser humano, a subordinação funcional de Cristo não o torna menos divino. Entendamos a Bíblia corretamente, nos aprofundemos nesses conceitos e nós vamos perceber que a doutrina da Trindade é uma das doutrinas mais bonitas e importantes da Bíblia. Negar a doutrina da Trindade, meu amigo, é muito perigoso. Você está deixando que o inimigo lhe atrapalhe de compreender a Deus mais plenamente. Que Deus ajude a você e a mim, ao entendermos corretamente a doutrina da Trindade, a exaltarmos a Jesus como Deus verdadeiro, como diz 1 João 5:20, ao exaltarmos e adorarmos ao Espírito Santo como Deus, como diz Atos 5:3 e 4, e ao mesmo tempo, ao estudarmos a doutrina da Trindade, aprendamos a ser humildes. Assim como as três pessoas da divindade se submetem funcionalmente umas às outras, imagine se você e eu não devemos também ser mais submissos aos nossos irmãos e a nos preocuparmos com os interesses deles também. A doutrina da Trindade estudada corretamente e de forma saudável, além de nos aproximar mais de Deus e de nos promover um relacionamento mais íntimo com Ele, nos ensina a sermos mais humildes. Que Deus te guarde. Até o nosso próximo encontro.